Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando ele voltar. Em verdade eu vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, e comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dois capítulos, 23 e 24 do Evangelho de São Mateus, Jesus está avisando o povo dos problemas que eles irão enfrentar. Primeiro, a destruição da cidade de Jerusalém. E, em segundo lugar, o final do mundo, quando Deus virá para julgar os vivos e os mortos. Então, Deus está sempre presente na nossa vida, na nossa história, para nos avisar: vigiai, ficai atentos, estai preparados. Na hora em que menos esperardes, ele aparecerá. Nós nem sempre conhecemos todas as decisões que precisamos tomar ao longo da nossa vida. Muitas vezes tomamos decisões erradas e mais tarde, também quando menos esperamos, começamos a sofrer uma decisão passada. Nós temos e carregamos em nós o pecado original. Então, não temos toda aquela visão que precisaríamos ter para fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão. Jesus está sempre nos avisando: vigiai, orai, estai preparados. Mas por mais que nós nos esforçamos, nós não conseguimos ter esta visão clara, plena de todas as coisas. Então nós erramos, nós fracassamos, nós tomamos decisões que trazem dor, sofrimento para nós e muitas vezes também para os outros. Às vezes mais para os outros do que para nós. Então o Senhor sempre nos dá a sua graça para que possamos ser ajudados. E nós, então, buscamos sempre na palavra de Deus, no contato, na convivência com a comunidade, ter uma visão mais clara dos acontecimentos de cada dia. Jesus está falando da destruição de Jerusalém. Eles iriam passar por grandes dificuldades. E depois Jesus está avisando também: estai preparados também para o final dos tempos. Então, não sabemos o dia nem a hora. Ele virá, ele voltará. Tem até uma igreja cristã que trabalha muito este pensamento de Jesus, o sétimo dia, a volta de Jesus. Os primeiros cristãos tinham bem clara na sua mente que Jesus haveria de voltar, haverá de voltar. Ele disse uma vez, antes de partir, na sua despedida:
Eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E onde eu estiver, eu quero que vós também estejais. Eu vou e voltarei para vos levar para onde eu vou. Então o Senhor está sempre nos avisando. Mas nós, como diz o próprio Jesus, repetindo a palavra do Antigo Testamento, nós somos um povo de cabeça dura e demoramos para entender os pensamentos, as orientações, os ensinamentos de Deus. Demoramos para entender. Precisamos estar atentos, ter pessoas ao nosso lado para nos ajudar, nos avisar, nos orientar, não ter medo da verdade, não ter medo de enfrentar as situações difíceis e pessoas que às vezes colocam o dedo na ferida do nosso coração, da nossa vida. Precisamos estar preparados, em verdade eu vos digo. Deus confiará a administração de todos os bens para todos nós. Então, somos chamados para uma missão específica. A igreja tem uma missão no mundo. Nós somos cristãos, batizados, crismados, então recebemos uma missão de Deus. E junto com a missão, recebemos também a graça para realizar, para cumprir esta missão. Juntamente com a missão, com o encargo, com a tarefa, o trabalho que Deus nos confia, recebemos também a sua graça. Então, ao longo do caminho, Ele também vai nos preparando, nos fortalecendo, nos orientando. Mas nós precisamos estar atentos num processo de conversão contínua, conversão permanente. Os bispos do Brasil estão preocupados com a nossa catequese, a catequese do batismo, da primeira Eucaristia e da crisma, porque apesar dessa catequese, nós não estamos nos convertendo, nos engajando na comunidade, não estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós. Esses 3 sacramentos nós chamamos de sacramentos da iniciação cristã. Leiam o documento 107 da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todas as dioceses do Brasil estão agora estudando, se preparando e estudando esse documento para melhorar a preparação dos cristãos para o batismo, para a primeira Eucaristia e para a crisma. E para que preparar? Para que o batismo seja, de fato, um acontecimento forte, uma iniciação na vida das pessoas. Nós aqui da Arquidiocese de Campinas, como certamente Diocese de Amparo, de Limeira, a nossa vizinhança aqui, todo o Brasil, estarão estudando, porque os bispos também estudaram, logo depois da Semana Santa, na Assembleia Ordinária que realizam todos os anos, lá em Aparecida. Então, aí está. Deus está nos avisando, está nos orientando através dos nossos bispos. O Papa está sempre dando os seus recados. E ele fala em nome de Deus, não é em nome próprio, ele fala em nome de Deus. Então nós devemos acolher todas essas palavras, esses recados, essas orientações e ver o que serve para nós, para a nossa mudança de vida. Então, é importante para todos nós estar atentos à palavra de Deus, à palavra de Deus que se revela para nós através dos acontecimentos, da tristeza, da alegria, do nascimento, do falecimento, a palavra de Deus que se revela em todo momento a nós. Então, esta palavra de Deus, ficai atentos, vigiai, porque não sabeis o dia em que o Senhor virá. Esta palavra não fica para trás, ela está agora sempre presente.
atentos ao nosso pároco, aos nossos bispos, ao nosso pastor maior, que é Papa Francisco, e atentos também àqueles que nos rodeiam, porque Deus, às vezes, coloca alguém na nossa vida, na porta da nossa casa, conversando conosco, ou nos nossos caminhos, para também nos chamar a atenção. Olha, preste atenção, fiquem atentos. Então, essa palavra de Deus não é uma palavra só a respeito da destruição de Jerusalém e do final do mundo, mas é para cada momento da vida.